Bom dia, muito bom dia. Começando o Inspire-se desta quarta-feira, 10 de junho, ao vivo, com imagens direto do aeroporto de Porto Alegre. Neste momento faz 14 graus em Porto Alegre, manhã nublada por aqui. E iniciamos aqui o programa com muito assunto para você que nos acompanha por todos os nossos canais, por esse mundo todo, não só pelo Brasil, pelo canal 575 da Parabólica Digital, mas também pelo mundo através do nosso YouTube e pelo site da maspertv.com.br. Você também nos assiste em tempo real, é só indicar aqui a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Também pelas nossas redes sociais e pelo canal 520 da Claro TV. Seja bem-vindo, bem-vindo ao programa de hoje. Hoje temos estética contemporânea com a doutora Amália Zanon, que vai falar sobre preenchimentos. Vamos saber tudo, o que são, qual é a hora de fazer, quando é o momento de parar também. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Hoje também vamos receber o diretor do Instituto de Cultura da PUC do Rio Grande do Sul para falar sobre os projetos que fortalecem a cena cultural aqui do nosso Rio Grande do Sul. E também vamos destacar iniciativas que mostram como a moda pode ir muito além das tendências. Vamos falar sobre empreendedorismo, economia criativa e ações sociais que transformam vidas. Também tem Ana Hoffman aí trazendo muitas informações. Então fique com a gente, iniciamos agora com ela, doutora Amália Zanon, em Estética Contemporânea. Doutora Amália, bom dia. Bom dia. Muito bom nosso momento aqui no Inspire-se. Nosso momento de falar sobre estética, o assunto que todas as mulheres amam, né? Amam. E o nosso quadro, o último quadro, rendeu muito. Sabe que eu tive muitos retornos em relação a isso. Comentários, perguntas, eu acho que as pessoas acabaram se identificando muito com o assunto que você trouxe, doutora, sim, que era realmente a questão de saber gerenciar o nosso envelhecimento da forma mais natural possível, né? Sim, aceitar também algumas questões que a gente precisa, né? Faz parte. Exatamente. E hoje o nosso assunto também é muito interessante, que são os preenchimentos faciais. Sim. É isso. Há muita dúvida também em relação a isso, né? Muita dúvida. Os pacientes acabam tendo muito medo, as técnicas evoluíram muito. O preenchedor, no passado, ele era visto no paciente assim, de uma forma 2D. Então, assim, o paciente tem aonde ele precisava preencher, ia lá, se colocava muito produto, a técnica se preconizava muitas seringas. Hoje não, hoje a técnica ela se preconiza menos seringas, ele é a cerejinha do bolo, é a finalização dos nossos procedimentos. Hoje a gente preconiza um tratamento mais multicamadas, trabalhando flacidez, trabalhando a estrutura da face, ao invés de apenas preencher. Então, hoje, por exemplo, preenchimento de olheira, que é um preenchimento que acaba dando muito problema nos pacientes, hoje não se faz mais. Então, se preenche áreas adjacentes, mas não se preenche a olheira. E antigamente se preenchia muito. Por exemplo, o bigode chinês, a gente preconiza preencher apenas com hidratação e preencher daí mais a moldura, as estruturas da face para que a gente possa melhorar o bigode chinês. Então, hoje as técnicas elas estão mais avançadas e preconizando menos seringas e mais tratamentos de qualidade de pele, de estímulo de colágeno, para manter a pele mais firme e não apenas só preenchida. Muitos profissionais mesmo, antigamente falavam, se for colocar pouco, nem vai fazer efeito, né? Tem que ser muitas seringas, tem que ser muito preenchimento para dar sustentação, enfim. Então, hoje não é necessário a quantidade, e sim saber os pontos específicos. Os pontos estratégicos. Muitas vezes o paciente, eu quero começar, isso também é um pouco polêmico, eu quero começar com uma seringa. Mas se o paciente tem indicação, por exemplo, de 4, aquela uma seringa, para ele experimentar o preenchimento, ele vai ter a sensação de que não valeu a pena. Então, tem que confiar no olhar estético do profissional. Se o profissional falar, vamos precisar de 4, 5, enfim, alguns pacientes até precisam de mais, né?
de um ponto inicial, precisam de mais seringas e depois uma manutenção com pouca, 1, 2 seringas. Mas a gente precisa estabelecer alguns pontos de sustentação no rosto. Tem pacientes que têm mais flacidez, outros menos. Por isso que eu sempre preconizo o tratamento da flacidez junto com os preenchedores. Então, primeiro a gente trata a pele, prepara, reduz a flacidez do paciente para depois a gente chegar com a cerejinha do bolo, que são os preenchedores. O preenchimento, ele não serve para a flacidez? Ele não serve para a flacidez. Nós não conseguimos tratar a flacidez com preenchimentos, porque essa linha de tratamento é que entrega resultados não naturais, resultados exagerados. No momento que eu tento resolver todos os problemas com preenchedores, aí sim eu vou precisar de uma quantidade muito grande e eu não vou tratar a qualidade da pele. Nós precisamos primeiro tratar, preparar, fazer esse estímulo de colágeno para depois fazer os preenchedores. Eu acho que há até uma confusão em relação ao bioestimulador e o preenchimento, né? Quais são as diferenças entre bioestimuladores e preenchimentos faciais? Os preenchimentos, eles são utilizados em pontos estratégicos da face, inclusive bem profundo. A gente faz preenchedores profundos, que a gente chama de preenchedores estruturais. Então, ele fica depositado bem em cima da região óssea, que uma parte que envelhece muito e acaba não sendo tão falado é o envelhecimento ósseo. E nas mulheres, ele acaba sendo mais intenso que nos homens. Então, a gente precisa fazer aquele preenchimento mais profundo. Quando a gente fala em estímulo de colágeno, bioestimuladores de colágeno, nós temos algumas opções no mercado que elas são utilizadas para estimular o colágeno, mas ela acaba estimulando um pouco mais o tecido subcutâneo. Então, a gente tem que ter cuidado. Para esses pacientes que têm o rosto mais gordinho, eu sugiro evitar, procurar outras formas, porque o estímulo de colágeno ele pode ser através da eletroterapia, não necessariamente somente através dos bioestimuladores injetáveis. E muitas vezes o paciente pensa, eu fiz o bioestimulador, não vou precisar fazer o preenchedor, mas a reabsorção óssea, ela não é substituída com o bioestimulador de colágeno. Por isso que hoje eu sempre falo aqui no programa do tratamento multicamadas. Então, vai ter aquele paciente que vai precisar do bioestimulador, do laser, do ultraformer e dos preenchedores. Então, aquele paciente que decidiu iniciar seus cuidados estéticos, ele talvez tenha um investimento maior inicial, mas a longo prazo menor. A gente vê muita gente hoje naquela onda, né? Porque às vezes há uma tendência muito grande dentro dessa questão estética, né? Primeiro os bioestimuladores, depois vem outra novidade, as pessoas acabam aderindo. E neste momento a gente vê as pessoas retirando os preenchimentos. Sim. Há uma tendência disso. Então, por isso, muitas pessoas acabam dizendo que não vão mais fazer preenchimento. Exatamente. Só que os preenchedores, o que acontecia? As pessoas, a gente via que a pessoa era preenchida. A gente olhava para a pessoa, batia o olho e às vezes se assustava, porque ela estava muito preenchida. Só que os preenchedores, quando eles são bem posicionados, a gente olha para o paciente e não sabe aonde está preenchido. Ela fica ela mesma numa versão mais atualizada, que eu falo mais jovem, mas a gente não consegue ver exatamente. Então, também as técnicas evoluíram. Antigamente se faziam preenchedores mais superficiais, e daí o que acontecia? Eles davam aquela sensação de edema maior na pele, muitas seringas, ao invés de tratar a pele, tratar a qualidade de pele, preencher, 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 e chega um ponto que a pessoa também se descaracteriza. Eu sempre falo para minhas pacientes, quando a gente quer buscar preenchedores, eu penso que a gente tem que maneirar, por exemplo, na região da boca. Um paciente que precisa de mais preenchedores no momento para iniciar a estrutura facial, a gente tem que maneirar na boca, porque senão a pessoa ela fica tudo over. Muito queixo, muita boca, muita mandíbula. Se preconizava
uma mandíbula muito grande para tratar essa flacidez. E o que acontecia? A gente deixava de ter um rosto feminino e passava a ter um rosto mais masculino, porque o homem ele tem a mandíbula mais marcada, a mulher não. Então hoje não, as mandíbulas elas estão mais suaves, definidas, mas sem exagero. E as técnicas elas foram se aprimorando para ficarem mais sofisticadas, mais elegantes. Doutora, então com a técnica certa, o preenchimento ele não vai volumizar? Não vai volumizar, não vai. Aí, muitas vezes os pacientes pensam, por exemplo, que eu não tenho preenchedores, mas eu tenho. Eu tenho preenchedores. Porque não tem o rosto volumoso. O rosto não precisa ser volumoso. A gente precisa ter pontos estratégicos. E, sobretudo, ter um profissional com senso estético apurado, que consiga visualizar no paciente as questões de visagismo, que o visagismo é muito importante quando a gente fala em procedimentos faciais. Eles não são única e exclusivamente técnicos. A gente precisa olhar para o paciente e ressaltar nele o belo. Exatamente. Isso até fica a dica aqui para quem nos acompanha, né? Sempre reforço isso, procurar profissionais que acompanhem o desenvolvimento das tecnologias, que acompanhem as novas técnicas, porque também, às vezes, vai do paciente ficar pulando entre profissionais e escolher um determinado procedimento, chegar no profissional, eu quero fazer isso, né? E esse profissional não tem o acompanhamento de tudo e não vai surtir o efeito para esse paciente também. E cada profissional, ele tem uma linha de raciocínio clínico. Então, tem profissionais que, faço só preenchedores faciais. Não trabalha a parte de bioestímulo de colágeno, de qualidade de pele. É errado? Não, não é errado. Não é o estilo que eu gosto, Claro. Não é o estilo que eu penso que seja o mais sofisticado, mais elegante. Eu Que penso vai dar mais resultados mais também, resultados a longo prazo. Eu prefiro tratamentos de pele e os preenchedores como a cerejinha do bolo. Então, existem muitas linhas de profissionais, então, aí o paciente ele tem que também saber, bom, o que eu quero? Eu quero tratar minha pele ou eu quero só preencher? Eu quero tratar multicamadas, ter um tratamento mais completo? Eu vou buscar um profissional que trabalhe de forma mais abrangente a face. Então, hoje, os preenchedores, quando a gente pensa em olheira, não se coloca. Não. Boca, minimamente, até porque a boca em excesso acaba envelhecendo também. Eu penso que envelhece, o preenchedor começa a subir, ele migra para o supralabial. E, por exemplo, eu tenho uma boca pequenininha, eu tenho um preenchedorzinho na boca, mas eu não posso colocar São Paulo dentro de Porto Alegre. Eu tenho que respeitar os limites também daquilo que é possível dentro de cada estrutura labial. Então, eu penso que manter o lábio que o paciente já tem, mas mais contornado, hidratado, fica mais bonito do que, de repente, ter um lábio volumoso que não comporta. Claro. Então, por exemplo, se eu quisesse ter um lábio muito mais preenchido, eu precisaria fazer uma cirurgia. E não estaria natural como está. E não estaria natural. Perderia a naturalidade. Perderia a naturalidade, perderia a minha característica que ela veio me acompanhando ao longo dos anos. É errado a pessoa querer ter uma boca super preenchida? Não, não é. Mas a gente também precisa respeitar os limites daquele lábio em especial. Não é porque eu quero que eu posso. Doutora, em relação aos preenchimentos com o ácido hialurônico, né? Ele migra realmente, agora você falou na boca ali, se colocar em outro local do rosto, vai ter essa migração desse Dependendo da produto? técnica, se não for uma técnica bem apurada, um profissional experiente, sim, e assim, ó, principalmente a escolha adequada do produto. Ácido hialurônico, existe inúmeras versões do ácido hialurônico, inúmeras reticulações, e eu não posso fazer uma face com apenas um tipo de preenchedor. Quando nós vamos fazer preenchedores, nós utilizamos vários tipos de preenchedores para áreas diferentes do rosto. Então, eu preciso de
ácidos mais reticulados quando eu vou querer fazer a estruturação, porque se eu fizer com um preenchedor mais macio, mais maleável, ele vai migrar. Então, o profissional precisa conhecer muito bem os tipos de ácido hialurônico, qual que é o específico para cada área do rosto. E saber manejar esses preenchedores, porque senão a gente vai ter, o produto ele vai migrar, em alguns pontos da face ele causa mais flacidez, ele pesa o rosto, então o profissional ele precisa ter essa consciência de onde colocar os produtos. E para retirar esse produto, se né, a pessoa já preencheu, já está arrependido, já tem muito produto no rosto, o que nesse momento é possível fazer? Qual é a minha conduta? Quando um paciente me procura para retirada de produtos, minha primeira conduta, eu encaminho esse paciente para fazer um exame da face, de imagem da face, ele vai fazer uma ultrassonografia de identificação de material de preenchimento, qual é a profundidade, a quantidade de produto. Aí, a partir com esse exame em mãos, que eu vou ter todas as imagens da face do paciente, é que a gente inicia daí a retirada dos produtos com a hialuronidase, que é uma enzima que reverte os preenchedores. Podemos fazer, inclusive, guiado por ultrassom, para que ele seja bem preciso. E precisamos também sempre alertar o paciente. Então, pacientes que, por exemplo, já apresentaram algumas alergias severas, a picada de abelha, eles precisam repensar a questão dos preenchedores, porque eles não vão poder remover. Aí eles vão ter que remover em ambiente hospitalar, de forma mais segura, porque esse paciente ele pode ter uma reação alérgica à hialuronidase. Olha só o quanto é importante a gente ter esses conhecimentos e estar com um profissional que realmente... A ficha de anamnese de saúde do paciente é extremamente importante antes dele iniciar. Então, se o paciente ele já tem assim, inúmeras questões, já apresentou alergias, já apresentou tem que repensar alguns procedimentos. Então, cuidado na hora de fazer seus preenchimentos. Sim. Procure um profissional realmente que entenda do assunto, porque é a saúde, né? E depois, uma vez feito, a gente tem todo o trabalho aí e os riscos também que implicam. Todo procedimento ele tem um risco. Eles têm ônus e bônus que precisam ser avaliados em conjunto, profissional, paciente, e o paciente precisa ser alertado sobre todas as possibilidades, o que vai precisar ser feito em caso de uma reversão. Por exemplo, os bioestimuladores não têm reversão. Eles mal aplicados, mal colocados, não temos o que fazer. E cuidar para não entrar em modismos também. Não podemos nos render aos modismos. Doutora, já para a gente encerrar, está aí de malas prontas para... Sim. Coreia do Sul, sábado embarco para a Coreia para palestrar no maior congresso do mundo de medicina estética. Então, eu estou muito feliz, fui convidada pelo congresso, vou poder palestrar, levar minha técnica de laser. Que maravilha. A gente precisa estar atualizado disso, então, por favor, nos envie materiais para a gente Vou mandar os vídeos aqui, com todas as novidades, todos os highlights do congresso, o que vai estar. Porque a Coreia é o berço, né, do K-Beauty. É claro, e temos aqui orgulho, então, de tê-la lá, né? E depois trazendo todas as atualizações e novidades para nós. Vou trazer tudo. Parabéns, um ótimo congresso. Muito obrigada. E até a volta, então. Até a volta, então. E vamos agora para o intervalo. Na volta vamos falar sobre moda aqui no Inspire-se, empreendedorismo, moda criativa, cena cultural gaúcha. E vamos para o intervalo com imagens do Porto de Santos. Neste momento, faz 22 graus lá. Voltamos com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil, direto aqui dos estúdios Masper em Porto Alegre. E agora nós vamos falar sobre uma iniciativa que une solidariedade, moda e compromisso social. E vamos ter mais informações, com ela, Ana Hoffman, que está ao vivo conosco, trazendo aí um lançamento de mais uma edição do Bazar
Cláudia Bartelli e Friends. É isso mesmo, Ana. Bom Todos dia. que acompanham a Masper TV, especialmente o Inspire-se. A gente está aqui na Casa Madriana, que é um lugar muito especial. Inclusive, Andréia, se tu não conhece, eu te convido, deixo esse convite, já estendo esse convite a todos que acompanham aqui a Masper TV a vir conhecer, porque é um trabalho social muito lindo, especialmente para crianças que necessitam desse acolhimento, tanto físico como um lugar para morar, crianças que vêm de outro estado e precisam fazer tratamento aqui no Hospital da Santa Casa e às vezes não tem uma certa condição financeira, os pais de estarem alugando um lugar para ficar. E aqui tem esse acolhimento. E mais do que isso, tem um acolhimento também espiritual, emocional. É só amor envolvido. E tem mais uma dose de amor envolvido, que daí é a nossa querida aqui, Cláudia Bartelli, que tem o Bazar, que é um bazar beneficente em prol aqui da Casa Madriana. E ela vai conversar conosco aqui ao vivo. Muito bom dia, obrigada por nos receber. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui contando um pouquinho dessa história, desse bazar que a gente faz com tantas mãos unidas, né? A gente está indo para a nossa 7ª edição do Bazar Cláudia Bartelli and Friends. A gente começou muito pequeno, mas agora a gente cresceu, a gente está acontecendo no Iguatemi, Porto Alegre. Vai ser dia 24 de setembro, então estão todos convidados. E a gente começou esse bazar por uma inquietação, uma pergunta: será que moda não pode se unir com solidariedade e fazer um propósito, ter um propósito, né? E a gente começou trabalhando pequeno e hoje eu tenho o maior orgulho de falar que nós somos o maior bazar 100% beneficente do Brasil. Então, é muito lindo, porque agora a gente acompanha, hoje de manhã a gente deu o pontapé inicial com esse café da manhã para os embaixadores. Nós somos quase 150 embaixadores trabalhando nesse bazar. A gente começa, então, agora arrecadando peças. Então, se você tem alguma coisa que não faz mais sentido no seu armário, uma peça de roupa, de sapato ou uma bolsa, a gente está de braços abertos para receber. As doações são feitas nas lojas da Breton. A gente cresceu, agora a gente, além da loja de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, também vão receber as nossas doações. E a gente arrecada. No passado, a gente arrecadou 22 mil peças. Mas isso também só se transforma em ajuda quando o bazar acontece, no dia 24, e as pessoas vão lá e compram. Então, é muito bacana as pessoas irem também no bazar e comprarem as suas peças. Porque essa peça, ela faz sentido, é uma peça do bem, não é uma compra. Na realidade, eu sempre falo que as pessoas vão no bazar e elas fazem uma doação e podem escolher uma lembrança para levar para casa. Olha que legal, além de tu comprar, vai estar colaborando com uma causa linda, né? Essa causa é maravilhosa, porque é uma casa que recebe pacientes, na sua maioria crianças, do Brasil inteiro. Então, tem de todos os estados do Brasil. Já passaram mais de 8 mil crianças por aqui. E antes de ter essa casa, que ela foi doada 10 anos atrás pelas irmãs franciscanas, essas famílias não tinham onde ficar, né? Muitas mães, às vezes, acabavam dormindo na praça, no estacionamento. E você imagina, num frio de Porto Alegre, no inverno, você está passando por uma dificuldade, você está com o seu filho doente e você não tem aonde ficar. Então, a casa traz esse acolhimento, uma tranquilidade. Acho que todo mundo que é mãe sabe quanto que a gente quer dar um lugar acolhedor, quentinho para os nossos filhos, ainda mais quando estão passando por uma dificuldade. Já não basta, né, Cláudia, essa necessidade, essa preocupação, às vezes essa dor física também, emocional, que essa família está vivendo, longe muitas vezes, como tu bem disse, de outros estados, então longe da sua cultura, longe do seu estado, longe do seu chão, dá para se dizer assim, né? O quanto esse lugar aqui é acolhedor para quem é daqui do estado e para quem não é também. É muito importante. Eu já passei por uma situação de doença. Em 2021, eu tive um câncer de mama e eu sei quanto é importante você estar próximo da sua família, da sua mãe, do seu pai, de quem está do seu lado para dar a mão. E você ter a tranquilidade de não precisar se preocupar em ter onde ficar. Então, é muito importante. Eu falo que essa causa não é uma causa só de Porto Alegre, é uma causa do Brasil inteiro.
Então, eu convido a todos a participarem. Primeira etapa, doando alguma peça do seu guarda-roupa, algo que não faz mais sentido. Faça essa peça se transformar em amor puro e transformar uma vida e salvar uma vida. E depois, eu convido também no dia 24 de setembro, já marca na agenda, a partir das 9 horas da manhã, no estacionamento do Iguatemi Porto Alegre. A gente espera vocês. É uma festa linda, de amor, tem muitas oportunidades. A gente tem setor infantil, feminino, masculino, sapatos, acessórios importados. É uma grande loja de departamentos. O horário de novo? Das 9 horas da manhã até as 10 da noite. Olha só, dá para ir lá das 9 da manhã às 10 da noite. Eu já aconselho que o pessoal vá cedinho para aproveitar, né? Exatamente. Vá, marca na agenda, tire o dia, leve as amigas, leve a família, tire o dia para fazer o bem. A gente está lá te esperando. Cláudia, parabéns pela iniciativa que já vem há anos e mais uma vez obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço e eu conto com vocês. Isso aí, todos nós então vamos esperar a presença do público lá e quem sabe a gente também não vai estar lá, né, Andréia, fazendo essa cobertura. Volto contigo aí no estúdio. Certamente, Ana, muito obrigada, certamente. Estamos aqui sempre dando espaço a essas causas tão importantes para a nossa sociedade, como essa que acabamos de ver, né? E agora nós vamos continuar, aliás, falando sobre moda. A moda segue em destaque aqui no Inspire-se, agora com foco em inovação, empreendedorismo e nos desafios do mercado que está cada vez mais conectado. O Moda pelo Rio Grande chega à sua 3ª edição agora no próximo dia 18, reunindo profissionais, marcas e especialistas para debater tendências. E para falar sobre o evento e sobre as transformações que estão impactando o setor, eu converso agora com a Joy Malano, que é uma das idealizadoras do projeto e referência quando o assunto é moda. Muito bem-vinda. Bom dia, Joy. Bom dia, Andréia. Como é que você está? Muito bem, um prazer te receber aqui no Inspire-se, querendo saber um pouco mais sobre essa 3ª edição do Moda pelo Rio Grande do Sul, né? Moda pelo Rio Grande do Sul e o que mudou no mercado durante essa trajetória aí. Bem-vinda, Joy. Que legal. Primeiramente, agradecer o espaço. É muito importante essa divulgação, porque o nosso maior objetivo, Andréia, o meu e da CDL, que é a realizadora do evento, é chegar ao máximo possível de lojistas. Nós estamos passando, Andréia, pelo momento mais desafiador da história do nosso varejo. Nós nunca vivemos nada assim. É evidente que já passamos por crises, por momentos difíceis, por algumas mudanças, mas o que o digital trouxe para esse varejista, especialmente o varejista já acostumado com ponto físico, é sem precedentes. Então, o Moda pelo RS tem esse objetivo muito bonito de chegar ao máximo possível de pessoas, entregando ferramentas. Esta 3ª edição, né? Olha que bonito, a gente começou em 2024 com o intuito de levar inspiração para todos os lojistas que foram atingidos pelas enchentes. Logo que terminou, já veio um desejo dos participantes para a 2ª edição, agora a gente chega nessa 3ª, numa evolução de conteúdo, evolução de entrega, e esse é o nosso principal objetivo. E o Moda pelo RS ano tem como tema o invisível que vende. É isso? O que existe por trás aí de uma venda bem-sucedida, então, para a gente saber. Então, esse tema, olha que interessante, ele fala sobre a conexão que acontece através do digital, Andréia, que muitas vezes a gente não vê. A gente não consegue reconhecer as marcas que a gente deixa no digital a partir do trabalho que a gente faz. Quando a gente pensa num ponto físico, especialmente falando de loja de moda, nós temos a vitrine, nós temos o tráfego de pessoas, temos uma arara bem construída, mas e no digital? Né? Como é que o nosso posicionamento está alcançando as pessoas certas? Será que nós estamos nos comunicando da forma como a gente deveria? Será que o nosso amor pela moda está chegando até as pessoas? Então, o invisível que vende fala sobre o que a gente não pode pegar, mas o que toca o nosso coração. E esse é o grande objetivo dessa 3ª edição, que é fazer com que as pessoas entendam que o posicionamento no digital hoje é mais importante do que o produto que ela vende, do que a marca que ela tem.
e que não adianta ela ter o melhor ponto físico se ela não souber como ter essa comunicação. Então, todos os nossos convidados para o palco, todos os palestrantes vão, de alguma maneira, relacionar esse conteúdo. Eu acho que a gente está com a nossa conexão um pouquinho aqui com problemas. Então, a gente vai... Quero deixar até o convite para a Joy vir pessoalmente aqui. Quero te convidar para vir pessoalmente aqui no Inspire-se ao vivo para a gente conversar mais, né? E porque temos tanto assunto importante para trazer, para a gente fazer refletir quem está aí por trás e trabalhando e tentando entender esse universo também, né? Vamos deixar o convite aí para o pessoal que está nos assistindo? Ai, super. Novamente, obrigada por esse espaço. Como eu falei, é importante que a gente chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, o evento não é só para o dono da loja, mas é para o time também. Então, todos serão muito bem-vindos. Um dia inteiro focado em ferramentas, Andréia. A gente costuma dizer que não é um evento para virar chaves, é um evento para derrubar portas. Então, o que a gente quer é que as pessoas saiam de lá entendendo aonde está a fraqueza e onde ela vai buscar ajuda para enfrentar todos os desafios que tem no varejo hoje, não apenas com digital, mas, por exemplo, com uma taxa das blusinhas que cai, que impacta esse lojista também. Então, fica o nosso convite no dia 18 de junho, no Teatro do Bourbon Country. Vocês vão encontrar profissionais incríveis, comprometidos com o desenvolvimento do varejo gaúcho. Maravilha, parabéns aí. E quando puder, eu vou ter o maior prazer de te receber aqui. Irei com o maior prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo para ti. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre cultura. É daqui a pouquinho. Voltamos com Inspire-se ao vivo para todo o país. Imagens direto do Rio de Janeiro, praia de Copacabana, manhã ensolarada, dia lindo em Copacabana. Neste momento faz 23 graus no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Estamos aqui direto dos estúdios Masper em Porto Alegre. Porto Alegre já nublado hoje, não vai aparecer o sol, pelo que estamos percebendo. Vamos falar agora de cultura. A PUC do Rio Grande do Sul vem se consolidando aí como um importante polo cultural, promovendo projetos, espetáculos e experiências que conectam a universidade à comunidade. E para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Cultura da PUC e sobre as atrações que estão movimentando a cena cultural da capital, eu recebo aqui o professor Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da PUC. Ricardo, que prazer te receber, muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui na Masper pela segunda vez e para falar de cultura, né, que é tão importante na nossa rotina, na nossa humanização, na nossa sensibilização. Então, muito obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço e realmente a PUC tomando a frente ainda, cumprindo seu papel diante da cultura, né? Se consolidando e consolidando também cada vez mais a cultura no nosso estado. Acho que essa observação é muito importante, André. A gente tinha uma questão muito clara no planejamento estratégico da PUC. A gente já era um polo tecnológico muito forte, mas era preciso que a gente fosse um polo cultural, né? Então, a gente criou já há 10 anos o Instituto de Cultura e realmente colocou a cultura no centro da universidade, né? Às vezes a gente costuma falar cultura e educação, e a PUC colocou um acento nesse E. Cultura é educação. Então, quando a gente... Obrigado. Quando a gente lê um livro, quando a gente vai ao cinema, quando a gente vai ao teatro, um momento cultural é um momento educativo, né? Sem dúvida. Então, hoje se respira cultura em toda a PUC, né? Eu gosto de pensar que dentro da palavra arte tem ar, né?
Então, hoje a gente tem um ateliê, os nossos alunos têm aula de violão, têm aula de teatro, né? Tem aula de aquarela, enfim, são muitas ações dentro do ateliê. A gente tem muitas peças, tem concertos, tem música erudita na igreja. A gente criou um cinema universitário. Então, realmente pensar nesse grande escudo humanista que a cultura permite, principalmente em tempos de telas, né? Em tempos desse scroll infinito, né? Então, hoje o nosso aluno recebe uma agenda cultural muito intensa, né? Muito intensa, que ele pode fazer em torno de 15, 20 ações culturais por mês. Que maravilha! E olha só a importância disso dentro de uma universidade que está formando profissionais. Né? E seja qual área for, o profissional que consegue entender a importância da cultura, introjetar isso dentro da sua vida, vai ser um profissional diferenciado, sem dúvida. Sem dúvida, André. Eu acho que eu tenho convicção, né, porque eu estou diretor de cultura, mas eu sou professor de literatura, que a arte nos torna mais empáticos. Né? Quando eu leio um livro, vou numa peça, eu posso ser um melhor pai, um melhor marido, eu posso viver outras dores, viver outras realidades. A arte é um deslocamento. Né? Então, esses alunos estão tendo a possibilidade, sobretudo, de uma formação de repertório cultural. Né? Me assustava um pouco, às vezes, falar numa aula de pós-graduação, e eu estou te falando de uma aula de literatura, né? E perguntar, alguém aqui nunca foi ao teatro? E a gente tem um doutorando de teoria literária que nunca foi ao teatro. Nossa. Né? E o teatro está aí há 4.000 anos resistindo. O teatro é justamente essa partilha do sensível, né? Eu gosto quando o Gregório do Vivier fala que o teatro é um território livre do algoritmo, né? É um ser humano falando para outro ser humano de um texto que foi escrito por um ser humano. E ali se faz todo o apiedamento, toda a catarse, toda a purificação dos sentimentos. Sem nenhuma interferência externa acontecendo. Sem nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito hoje na força. Eu tenho falado muito sobre isso em aulas, enfim, da nossa verdadeira IA, que é a inteligência artística, né? Que há 40.000 anos está aqui, desde as pinturas rupestres. Ela nunca nos abandonou. E eu acho que hoje, mais do que nunca, essa IA vai mostrar a força do humano, da criatividade. Onde é que pulsa a criatividade? Onde é que pulsa o humano? É na arte, é na cultura. Na cultura, sem dúvida. Né? E a gente está eu acho que a gente está numa verdadeira encruzilhada civilizatória frente aos perigos desenfreados da outra IA, que tem coisas muito boas, sem dúvida, mas a gente precisa ter certos cuidados. E essa IA, essa inteligência analógica, essa inteligência artística, levou, por exemplo, nas últimas 2 peças que a gente fez no Salão de Atos, esse número é impactante, quase 6.000 pessoas. Agora a gente fez, espectadores, a gente fez a Prima Fátima com a Débora Falabella, no meio do feriado, e a gente teve 3.750 pessoas que foram assistir uma peça duríssima, necessária, sobre o machismo tóxico de uma sociedade falocêntrica, de uma sociedade de red pills. E eu acredito verdadeiramente que alguns homens se repensaram depois que viram aquela peça. Esse é o poder transformador da arte. Repensaram a forma que eles lidam com suas esposas, namoradas, a forma que eles construíram a sua identidade ao longo da vida. Porque é uma forma de acesso diferente, né, André? Uma coisa a gente lê um tratado, um filosófico, sociológico, antropológico, literário até, mas outra coisa é a gente ver aquela representação no palco. E não é à toa que as pessoas choram. Não, e até por falar nisso, a Thaís, nossa produtora aqui, ela foi na peça do Gabriel Braga Nunes, que até deu entrevista aqui para nós, e disse que foi isso, uma comoção geral, né? Impressionante o poder
que tem realmente a cultura, o teatro, o impacto disso. E quando a gente... estávamos falando na comunidade acadêmica, mas é claro que vai muito além disso. Né? É isso, vocês trazendo essas peças, fazendo essas conexões, é toda a sociedade que ganha, né? A gente tem um público de professores, funcionários, alunos de toda Porto Alegre. Importante tu falar dessa peça do Filho, né, com a Maria Ribeiro e o Gabriel Braga Nunes, sobre a depressão, né, na juventude. Eu escolhi assim, estrategicamente na curadoria essas duas peças, e vem uma peça agora que eu depois quero convidar todo mundo, justamente por tratar temas muito delicados hoje, que é a depressão e o feminicídio. Né? Coisas que não se falavam, principalmente na mídia, né? Na imprensa, tempo atrás. A gente cobertava um pouco com... Era um outro pensamento de uma outra época, né? E isso é incrível, se a gente pensar que, para além de todas as telas, tecnologias, eu tive a oportunidade, ser diretor de cultura me dá a oportunidade de ver várias vezes a mesma peça. E, assim, o teatro é um laboratório de recepção artística coletiva, diferente da leitura. Tu lê um livro solitariamente, o que não tem problema nenhum nesse sentido. Mas o cinema e o teatro é coletivo. Então, eu cheguei a observar, assim, os momentos de virada do texto, a gente percebe, isso é muito lindo, assim, aquele silêncio emocionado, aquele silêncio grávido de sentido, quando a gente... Não vou entregar o que acontece no final, mas é um final muito forte nos dois, né? E a gente vê todo aquele salão de atos, chega a baixar, assim, o próprio corpo, né? E as pessoas saem dali verdadeiramente transformadas, né? Então, eu fico muito feliz que a universidade, a gente vai fechar 10 anos, né? O Instituto de Cultura é uma criança ainda, mas uma criança bem arteira, que chega a quase 1000 ações culturais nesses 10 anos, com mérito cultural, que é o nosso honoris causa da cultura, que entregue a Fernanda Montenegro, Maria Bethânia, Lima Duarte, Alcione, Alceu Valença, Martinho da Vila, Fafá de Belém, Tony Ramos, não sei se eu estou esquecendo alguém aqui, e vamos anunciar logo, logo o homenageado desse ano, que é justamente por pensar e homenagear um artista que dedicou sua vida à arte como um instrumento de sensibilização e de humanização. Porque a gente acredita que um artista também é um educador. A arte educa, né? Então, nesse sentido, a gente criou o mérito cultural, que é um verdadeiro honoris causa da cultura, né? Então, o artista se apresenta e depois o nosso reitor faz questão de subir ao palco. A primeira foi a Fernanda Montenegro, né? Foi muito emocionante, ela fez uma leitura dramática do Nelson Rodrigues, depois foi Bethânia. E aí todas as pessoas brincavam comigo, André, que disse, não vai conseguir manter o nível, porque eu comecei com Fernanda Montenegro e Bethânia. Mas eu acho que a gente conseguiu, né? Depois veio o Tom, veio o Alcione, esses outros nomes. Mas é toda uma questão, e eu te agradeço essa pergunta, de um posicionamento estratégico da universidade, de colocar, inclusive, a gente tem uma rua da cultura que fica no centro da universidade, como uma artéria que corta, onde a gente faz shows abertos, faz feiras, né? Então, é todo um posicionamento. A gente tem acervos literários, recebe escritores. Não são ações isoladas, né? Realmente é um posicionamento aí para que reverbere a cultura de diferentes formas, né? O que a gente pode esperar para esse ano ainda? Olha, vem muita coisa legal aí, mas eu queria convidar a uma peça agora, no final do mês, que já está à venda, e os ingressos na Simpla, que é uma peça que também vai tratar de um tema muito impactante, que é um dia muito especial com o Reinaldo Giannichini, e o tema se passa, isso é baseado num filme do Ettore Scola, Um Dia Muito Especial, que se passa no dia que o Hitler visitou Mussolini, no meio do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. E aí um casal não, uma dona de casa que está oprimida, uma mulher oprimida pela rotina, tem 7 filhos, e ela fica em casa porque sai toda a família
ela trabalha e ela fica cuidando, lavando a louça e fazendo tudo. E ela tem um vizinho que é um escritor, uma pessoa que também fica, que é homossexual, que é oprimida pelo sistema. E eles criam uma cumplicidade, os dois alijados, subalternizados, excluídos de um sistema opressor, político, fascista, e ali se cria um laço de afeto, um direito à ternura, digamos assim, lindíssimo. Então, a peça parte desse filme do Hétero Escola, e então no final do mês agora a gente vai ter, não sei se tu tem as datas. Tem, né? 25 e 26. Eu, como professor de literatura, sou péssimo em números. Olha, eu também, como das como humanas jornalista. também. Então estamos juntos. Mas tu tem uma colinha aí, né? Tem uma colinha, 25 e 26 realmente desse mês agora, de junho. Eu recomendo. E em setembro, no início de setembro, ali a gente vai ter o Céu da Língua, que vem pela terceira vez, que é o maior fenômeno do teatro dos últimos tempos. Já 250 mil pessoas assistiram com o Gregório do Vivier, que é inacreditável, assim, é uma grande homenagem à nossa pátria. E qual é a nossa pátria? A nossa língua. Isso quem diz não sou eu, é Fernando Pessoa. Minha pátria é minha língua. Eu recomendo, e é uma coisa incrível, a gente vai abrir 6 sessões. Nossa. 6. E é incrível, assim, André, que as pessoas vão de novo e levam pessoas. Porque isso também levam familiares, amigos, porque essa é uma característica da arte, da cultura também. É uma Querer felicidade. compartilhar. Exatamente. É a felicidade de compartilhar. Aquela coisa, é bonito, mas eu tenho que te mostrar. Isso é típico que a cultura nos permite enquanto tecido das relações, né? É verdade. Mas eu preciso te mostrar. Quando a gente lê um livro, eu preciso que tu leia esse livro, né? Então, essa peça volta e sem dúvida vai esgotar. São os primeiros dias, também já está na Simpla, à venda, Céu da Língua. É incrível. Mas vem mais coisa aí pela frente. Não, e aí, tu já está convidado, por favor, a voltar para a gente conversar mais sobre isso. Claro, claro. Tá? Isso é um prazer. Por favor. Que conversa agradável, acho que... E tão necessária a gente falar, né? De cultura. A gente tocar as pessoas através disso, incentivar que elas vão, que elas experimentem, experienciem e, de alguma forma, acabem se transformando alguma coisa à sua volta. Eu que agradeço o convite. Acho que cultura tem tudo a ver com o espírito, né? Então tem tudo a ver com o nome do programa. Estou à disposição aí para uma próxima conversa. Muito obrigada. Vou te esperar, então. Obrigada, Tá bom. viu? Sucesso lá. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesta quarta-feira. Eu te espero amanhã, às 10h30 da manhã, com mais um Inspire-se ao vivo. Beijo, até lá.